Francisco Moita Flores, há um forte cariz sexual e um cariz sexual normalmente humilhante. É verdade, mas isto também tem a ver com a reprodução dos mitos, não é? E reproduções dos mitos esses que levam que ainda hoje o problema da violência doméstica e da dominação da mulher esteja presente. Não são os homens que são humilhados ali, são as mulheres, são as jovens, as estudantes, não é? Mas eu queria mobilizar para aqui, aliás, um pouco na sequência do que disse o Rogério, até ele disse com ironia, com a progressão das carreiras, há aqui um problema que é do foro, ou da psiquiatria, ou dos alienados, e não só dos putos que reprovam para ficar nas praças, é dos pais dos miúdos que permitem estas gracinhas, quer dizer, porque um pai que permite que o puto reprove e que anda ali de anos e anos para praxar não faz sentido. Mas há outro fator que começa agora a emergir, na última década, associado a estes comportamentos iniciáticos, a estes ritos iniciáticos e a outros ritos, como são nomeadamente a queima das fitas, e que começa a aparecer nas unidades de tratamento e de prevenção dos comportamentos aditivos com uma frequência que não estávamos habituados há 20 anos atrás, que são os comportamentos alcoólicos derivados do excesso de álcool, que resultam deste tipo de festas e deste tipo de práticas. Claro. Queria dizer é que as praxes, e não se tira retiro aqui que estou a falar, a dizer que estes miúdos vão pela via do alcoolismo. Não, naturalmente. Estou a dizer é que há, de facto, um crescimento do consumo de álcool entre os adolescentes. De bebidas, não só as bebidas tradicionais, como bebidas exóticas. Era aí que eu ia chegar, é que antigamente bebia-se cerveja na queima das fitas, agora bebe-se misturas explosivas. Eu devo dizer que quando estive como responsável na Câmara de Santarém por estas unidades de combate aos comportamentos aditivos, uma colega sua, que me manifestava uma preocupação tremenda pela emergência de jovens e de adolescentes alcoolizados, com problemas, com várias patologias associadas ao álcool, que começavam a aparecer de uma forma desregrada já, no que respeita a uma novidade que se pensava ou se julgava morta ou combatida, que era o fim do alcoolismo, ou pelo menos uma forte repressão dos comportamentos e dos hábitos e do prazer do álcool. Com uma agravante, é que efetivamente nós estamos perante os shots e um conjunto de bebidas que são, pela sua própria natureza e composição química, altamente devastadoras do organismo. Não têm os mesmos efeitos, não perceba nada da alcoolia, do vinho ou da cerveja. Há de facto um vasto leque de perigos, todos juntos. José Gameiro, queria também a sua opinião sobre a questão do cariz sexual, correndo naturalmente o risco de generalizar nestas coisas. Generalizamos sempre um pouco. Cada situação será uma situação, mas este cariz sexual, da simulação do ato sexual, inicia por vezes jovens que se calhar até têm algumas frustrações na sua vida emocional e sexual e que aproveitam aqueles momentos com as caloiras para outro tipo de libertação, ou não? Acho que não. Acho que é extrapolar um bocadinho mais. Acho que aos 17, 18 anos, 17, 18, 16, por aí, que os miúdos estão a entrar para a faculdade, esse tipo de coisas é a altura em que eles estão a iniciar e, portanto... Sim, mas às vezes quem está para achar tem muito. Mas também, tem 19, tem 20, não sei o quê. Portanto, eu acho que a coisa sexual, obviamente, que levará a extremos em que será muito negativa, mas é coisa vulgar da revista, chamada revista portuguesa, que as piadas andam muito à volta disso sempre, e, portanto... Desde que não seja vexatório, eu acho que é uma coisa... Não sou capaz de entender essa consciência. Eles falam imenso dessas coisas, como sabem, portanto, aquilo não sou assim tão pessimista. Agora, obviamente que se há rituais que são violentos nesse aspecto e simulam coisas como a gente viu ali, isso é outra conversa, isso entra no domínio do patológico, mas acho que são excepcionais, apesar de tudo, mas diga. Eu não sou tão condescendente assim com a sexualidade dos adolescentes. Porque nós estamos a construir há 33 anos uma sociedade que quer ser uma sociedade de valores e onde os valores das crianças do sexo feminino, adolescentes do sexo feminino, das mulheres em si, é ainda hoje um atributo negativo no exercício da cidadania. E é por aí que começam muitas vezes a cultura cívica da igualdade. Não há rapazes ali praxados em que se vê raparigas saltarem para cima deles e sexualmente abusarem deles. Mas vê-se com frequência
os nossos rapazes. Eu sei que nós todos temos de ter esse ar complacente. Isso fica-nos bem, não é? Não temos ar complacente nenhum, porque morreram 30 tal mulheres em Portugal neste momento de doença doméstica até agora. Não há nenhuma complacência. Esta semana morreram 3. A gente começa numa coisa e vai acabar noutra, não pode ser. Esta semana morreram 3. Estamos a especular. Isto é o poema do Brecht. Quer dizer, vamos de degrau em degrau até que chega à nossa... Depois a falar de morte de mulheres. Exatamente. Estamos a dar um salto pior que o Nelson Évora. Não. Eu estava a falar de direitos e do suporte simbólico. Perguntei ao José Gameiro se, do ponto de vista psiquiátrico, se considerava que havia o risco de perpetuação de um certo tipo de comportamento depois numa vida pessoal profissional. Pergunto a um advogado se já viveu situações com pessoas, com clientes ou com casos que houvesse uma perpetuação do comportamento em jovem, depois em adulto. Bem, eu penso que compreendo as posições dos meus 2 interlocutores, porque é assim, pode haver na praxe alguém que exerce esse tipo de, por exemplo, vamos chamar-lhe assédio sexual na praxe, ou um seu derivado, porque tem indícios e vai ter um comportamento desviante. O que não significa que todas as pessoas, e esperemos, não se vê que a maioria das pessoas que faz isso, não o faça também por uma dose de inocência, aquela brejeirice, aquele picante que efetivamente quando as pessoas são jovens, e não só, mas ali por serem jovens, gostam de colocar nas brincadeiras. E, portanto, não vamos fazer um sinal de igual, aritmético, dizer se tem uma brincadeira mais de índole erótica, então significa que vai ser um pervertido. Agora, respondendo à sua pergunta, conheço casos de pessoas que efetivamente não se conseguiram libertar de comportamentos desviantes, e são de várias classes sociais e de vários tipos comportamentais e de várias escolas, e que revelaram também em atitudes como esta, que é a atitude da prepotência, da humilhação e da tentativa de fazer prevalecer um pouco à força e às vezes acobertado e acobardado dentro de um grupo, que é uma coisa que dá um certo conforto e que nos permite até dissimular o comportamento desviante. Vamos agora buscar os últimos contributos para as nossas declarações finais, porque, como é da praxe, aqui ficam os muitos mails dos espectadores lidos, aqui e agora, pelo Bernardo Ferrão. Nádia Patrícia tem 19 anos e frequenta pela primeira vez o ensino superior. Diz que não tinha intenção de participar nas praxes, conhecia muitas situações desagradáveis, mas acabou por ser convencida pelas colegas até porque um dia queria andar trajada. Diz que se arrependeu, que a humilhação era imensa e que as tarefas eram absurdas e sem nenhuma dignidade. A primeira foi dar a volta ao Instituto de joelhos. Escreve que nesse dia alguns alunos tiveram de ir ao médico, tal era o estado em que ficaram os joelhos. No segundo dia, porque recusou participar numa tarefa, tentaram castigá-la. Ana Luísa Ribeiro escreve que quando no primeiro dia chegou à faculdade ficou um pouco assustada, mas a verdade é que agora, uma semana depois, adora a praxe. Diz que é verdade, que é dura e cansativa, mas é também uma maneira de todos os caloiros se integrarem. Inês Grilo, as praxes são muito importantes. No primeiro ano, os veteranos estavam tão ocupados que não praxaram, o que resultou, diz Inês, no total desconhecimento das pessoas. Não houve apontamentos nem livros emprestados. No e-mail de Célia Oliveira pode ler-se que é a favor da filosofia da praxe, que defende a integração dos novos alunos. No entanto, a praxe prejudica-os a nível económico. O dinheiro que os órgãos da praxe exigem para o material é absurdo e os caloiros dão muito dinheiro a ganhar. No fim, Célia esclarece que não é de todo anti-praxe. Finalmente, Sara Almeida deixa um recado aos chamados doutores da praxe. Lembra que a ideia é conhecer as pessoas e criar laços, mas acrescenta que muitas vezes o único objetivo é humilhar os caloiros, que se esquecem que os tais doutores não são mais do que eles. Por isso, Sara deixa um alerta. Não sofram, não se deixem humilhar só porque têm o sonho do traje. A capa preta não vos dá mais dignidade.